Olá! Bem-vindos a esta nossa conversa aprofundada. Hoje o nosso foco é um material, olha, denso e fascinante. Trechos bem extensos de A República de Platão. Oi, que bom estar aqui para essa discussão. Sim, porque estamos falando de um diálogo filosófico que, nossa, é um pilar do pensamento ocidental, né? Com certeza. Ele vai fundo na natureza da justiça, na cidade ideal, na alma humana. São questões que, francamente, nunca saem de moda. Não mesmo. O nosso objetivo aqui é realmente mergulhar nas ideias centrais que aparecem nesses trechos. Tentar trazer clareza para conceitos que, assim, de primeira podem parecer bem complicados, né? Exatamente. E a República é isso mesmo. É uma jornada intelectual, sabe? Uma busca pelo significado do que é ser justo. O Platão, ali pela voz do Sócrates, ele investiga como a justiça funciona tanto no indivíduo quanto na comunidade, na polis, né? Na cidade-estado grega. E o método dele é o diálogo, essa troca de ideias. Pois é, a troca de argumentos para tentar chegar na verdade. É a dialética em ação desde o começo. Legal. Bom, então vamos começar a desembrulhar essas ideias. A história começa de um jeito até casual, né? Sócrates indo a uma festa, Sim, no Pireu. mas a conversa rapidinho vai para a filosofia. O encontro com o Céfalo, que é um homem já idoso, rico, já joga a gente direto nos temas da velhice, da riqueza e, claro, da justiça. Isso. O Céfalo, ele meio que sugere que a riqueza ajuda a ter uma velhice mais tranquila. Por quê? Porque permite pagar as dívidas, né? Tanto com os deuses quanto com os homens. Ah, entendi. Para ele, a justiça seria basicamente isso, falar a verdade e devolver o que você pegou emprestado ou o que você deve. Uma definição bem prática, né? Ligada à honestidade do dia a dia. Parece simples, mas aí entra Sócrates. Mas para essa pessoa nesse estado, Boa pergunta. A resposta parece óbvia que não, né? exato, parece que não seria justo. E essa brecha na definição do Céfalo abre espaço para o filho dele, o Polemarco, entrar na conversa. Certo. E o Polemarco traz uma definição que era mais comum na época. Justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Ah, essa ideia do olho por olho quase. Mais ou menos isso. Uma lealdade tribal, digamos. Mas Sócrates também não aceita essa. E por quê? Primeiro, ele aponta a dificuldade prática. Como a gente sabe com certeza quem é amigo e quem é inimigo? Às vezes a gente se engana, né? Verdade. E segundo, que é o ponto mais filosófico. Ele questiona a própria ideia de que a justiça possa envolver fazer mal a alguém. Prejudicar uma pessoa não a tornaria pior, menos virtuosa, e a função da justiça, como de qualquer arte ou virtude, não deveria ser sempre melhorar as coisas e não piorar. Entendi, faz sentido. Ele até ironiza um pouco, dizendo que, seguindo essa lógica do Polemarco, a justiça parece mais útil para guardar dinheiro do que para usar ele, porque é quando as coisas não estão em uso que a gente não precisa decidir se beneficia amigo ou prejudica inimigo. É, ele tem um ponto. E aí o clima esquenta, né? Porque entra o Trasímaco. Ah, o Trasímaco. Ele entra com os dois pés na porta. Acusa Sócrates de só fazer pergunta, de nunca dar resposta, de usar ironia para fugir do debate. É uma entrada bem teatral. E qual a definição que ele traz? O Trasímaco é bem mais direto, cético talvez. Para ele, justiça é simplesmente a conveniência do mais forte. Uau, forte mesmo. Ou seja, quem manda, quem está no poder, define o que é justo de acordo com o que é bom para ele mesmo. As leis servem aos interesses dos governantes. Ponto final. Uma visão bem realista, talvez, da política. Como Sócrates lida com essa provocação? Sócrates usa a famosa analogia das artes, das profissões. Pensa num médico. Enquanto ele age como médico, o objetivo dele é o bem do paciente, que é o mais fraco na relação. Não o próprio lucro, certo? O lucro vem de outra arte, a de ganhar dinheiro. Tá. Um piloto de navio. Ele busca a segurança da tripulação, dos passageiros, que são os governados ali, não só o interesse dele. Entendi a analogia. Então, por essa lógica, o verdadeiro governante, enquanto age como governante, deveria buscar o bem dos governados, dos mais fracos, e não só a sua própria vantagem. E a questão do erro?
Ah, sim, Sócrates também explora isso. E se o governante errar? Se ele criar uma lei pensando que é boa para ele, mas na verdade é ruim? Se a justiça é obedecer ao governante, então obedecer a essa lei seria ao mesmo tempo justo, porque é a lei, e injusto, porque prejudica o mais forte, segundo a definição do Trasímaco. Cria uma contradição. Boa. Mas imagino que o Trasímaco não desista fácil. De jeito nenhum. Ele revida com outra analogia, a do pastor. Ele diz: o pastor cuida das ovelhas, mas não é para o bem delas, é para o lucro dele ou do patrão. Para tosquiar, para vender, para comer. Uma visão mais cínica da coisa. Bem mais. E ele insiste. A injustiça em grande escala, tipo a de um tirano que consegue se dar bem, essa sim é vantajosa, é poderosa, é livre. A justiça é coisa de gente ingênua, boba. Ele chega a dizer que o injusto é que é o sábio e bom, e o justo é o contrário. Nossa, ele inverte totalmente os valores. E aí, como Sócrates responde a essa afirmação tão radical? Sócrates contra-argumenta mostrando que o homem injusto, na ânsia de levar vantagem sobre todo mundo, justos e injustos, sábios e ignorantes, demonstra a própria ignorância. Como assim? Pensa num músico competente. Ele quer superar quem? Outros músicos competentes ou quem não entende nada de música? Quem não entende, imagino. Ele quer ser melhor naquilo. Exato. O médico quer superar o curandeiro, não outro médico tão bom quanto ele. O sábio busca superar o ignorante no conhecimento, não outro sábio. Já o injusto, querendo passar a perna em todo mundo, se parece mais com o ignorante que não reconhece limites. Interessante essa linha de raciocínio. E tem mais. A injustiça, por natureza, gera o quê? Discórdia, ódio, conflito interno. Isso torna impossível qualquer ação conjunta eficaz. Ah, claro. Até um bando de ladrões, para ter sucesso, precisa ter alguma forma de justiça entre eles. Alguma regra, alguma confiança mútua, senão eles se destroem. É verdade. Então, a justiça aparece como uma virtude ligada à sabedoria, à harmonia, à capacidade de agir em conjunto. E a injustiça, ao contrário, é um vício ligado à ignorância, à desunião, à incapacidade. No fim, o Trasímaco, meio que a contragosto, acaba concordando com Sócrates. Ufa! Mas a conversa não para por aí, né? Porque aí entram os irmãos do próprio Platão, Glauco e Adimanto. Exatamente. No comecinho do livro 2, eles retomam o desafio. Eles acham que a refutação do Trasímaco foi talvez um pouco superficial. Eles querem mais. Querem que Sócrates defenda a justiça por ela mesma. Que mostre que ser justo é bom para a alma, intrinsecamente bom, independentemente de ganhar boa fama ou recompensas no futuro, ou mesmo de evitar punições. Querem o valor da justiça em si. Isso. E para ilustrar o problema, o Glauco conta o famoso mito do anel de Giges. Ah, o anel da invisibilidade. Esse mesmo. Um anel que deixa quem usa invisível. Aí Glauco pergunta: se a gente desse um anel desses para um homem considerado justo e outro para um considerado injusto, será que eles não acabariam agindo do mesmo jeito? Buscando os próprios interesses, sem medo de serem pegos. Exatamente. Isso sugere que talvez as pessoas só sejam justas por medo das consequências, por conveniência social e não por amor à justiça em si. Se pudessem ser injustas com impunidade, elas seriam. É um argumento bem forte sobre a natureza humana esse. Como Sócrates se propõe a responder a um desafio tão profundo? Ele propõe uma estratégia bem interessante. Ele diz, olha, enxergar a justiça na alma de uma pessoa é difícil. É como ler letras muito pequenas. Certo. Que tal a gente tentar ver a mesma coisa em letras grandes? Ou seja, vamos examinar a justiça na escala da cidade, da polis. Vamos tentar construir uma cidade justa, em pensamento, passo a passo. E se conseguirem, talvez entendam o que é a justiça no indivíduo. Essa é a aposta. Se a gente entender como a justiça funciona na cidade, talvez a gente consiga ver a mesma estrutura, a mesma lógica, funcionando dentro da alma de cada um. E assim começa a construção da cidade ideal, a Calípolis. Qual o ponto de partida dessa construção? A necessidade. Simples assim. Nenhum de nós é autossuficiente. A gente precisa dos outros. Verdade. Então as pessoas se juntam para viver em comunidade. E a base dessa comunidade é a divisão do trabalho. Cada um faz aquilo para que tenha mais aptidão natural.
Um planta, outro constrói, outro faz sapatos. A especialização. Isso. Daí surge a primeira versão da cidade, a cidade saudável. Só com o básico para viver: comida, casa, roupa. Uma vida simples. Mas parece que essa simplicidade não dura muito no diálogo. Não dura. Glauco logo reclama que essa seria uma cidade de porcos, sem nenhum refinamento. Ah, ele quer mais conforto, luxo. Exato. Camas, mesas, comidas mais elaboradas, perfumes, arte, música. A busca por essas coisas leva à cidade inflamada, ou cidade luxuosa. E qual o problema dessa cidade inflamada? Esse crescimento, esse luxo todo, gera novas necessidades. Precisa de mais terra, mais recursos, e isso, Platão argumenta, leva inevitavelmente ao conflito com os vizinhos. Leva à guerra. E para a guerra precisa de... De uma classe especializada, os guerreiros que ele vai chamar de guardiões. Entendi a lógica. E aí a formação desses guardiões vira um foco central, imagino. Totalmente central. Porque a natureza deles é paradoxal. Eles precisam ser ferozes com os inimigos, mas dóceis com os próprios cidadãos. Como cães de guarda bem treinados, né? Certo. E a educação deles, que ocupa boa parte dos livros 2º e 3º, é crucial. Tem a ginástica para o corpo e a música para a alma. E aqui música é um termo bem amplo. Inclui poesia, histórias, contos, além da harmonia e do ritmo propriamente ditos. E é aí que Platão propõe uma coisa bem polêmica: a censura. Exatamente. Uma censura bem rigorosa do que as crianças e jovens guardiões vão ouvir e ler. Mas por quê? Qual a justificativa para algo que soa tão autoritário para nós hoje? A justificativa é a formação do caráter. A ideia é que as histórias, os mitos, moldam a alma. Então, as histórias sobre deuses e heróis têm que ser modelos de virtude. Como assim? Os deuses, por exemplo, só podem ser representados como fontes do bem, nunca do mal. Têm que ser imutáveis, verdadeiros, sem mentiras ou disfarces indignos. E os heróis? Os heróis não podem ser mostrados com medo excessivo da morte, ou se lamentando descontroladamente pela perda de amigos, ou rindo histericamente, ou sendo gananciosos, ou desobedecendo ordens. Nada disso. Então, a ideia é eliminar exemplos negativos. Isso. Histórias que inspirem covardia, desordem, descontrole emocional, imoralidade, tudo isso seria banido do currículo dos guardiões, porque eles precisam ser, acima de tudo, corajosos, moderados, disciplinados e focados no bem da cidade. E a questão da imitação, a mimesis, que ele discute bastante. Como entra nisso? Entra diretamente. Platão critica muito a poesia e o teatro que imitam muitos tipos de caráter, especialmente os inferiores. Por quê? Porque ele acredita que, ao imitar algo, a gente acaba absorvendo um pouco daquilo. Então, os guardiões só deveriam imitar modelos de virtude: coragem, sensatez, piedade, liberdade. E evitar imitar o quê, por exemplo? Evitar imitar mulheres se lamentando, ou escravos agindo de forma servil, ou homens maus, covardes, bêbados, loucos, nem mesmo imitar sons da natureza, como trovões ou de animais. Nossa, é bem restritivo. Muito. Ele prefere a narrativa simples, onde o poeta fala com a própria voz, ou então a imitação restrita a personagens bons e virtuosos. Até a música instrumental é controlada. Os modos musicais também. Sim, só seriam permitidos os modos que expressam coragem e ordem, o dólico, e temperança e vida pacífica, o frígio. Ritmos complexos ou que levassem à moleza ou à desordem também seriam proibidos. Tudo na educação visa a simplicidade, a ordem, a harmonia e a formação de um caráter virtuoso. Entendi. E para organizar essa sociedade rigidamente estruturada, Platão introduz uma ideia bem peculiar, né? A tal da nobre mentira, ou mito das raças. Ah, sim. O mito fenício, como ele chama. É uma história fundamental que seria contada a todos os cidadãos para justificar a estrutura social e promover a harmonia. E o que diz essa história? Diz que todos os cidadãos nasceram da terra, dentro da própria cidade. Portanto, são todos irmãos, filhos da mesma mãe terra. Isso para criar um senso de unidade. Exato. Mas, continua o mito, ao formá-los, a divindade misturou metais diferentes nas suas almas. Ouro na alma daqueles destinados a governar, os filósofos, prata na alma dos auxiliares, os guerreiros, e bronze, ou ferro, na alma dos artesãos e agricultores, os produtores.
E isso justifica a divisão em classes. Justifica a divisão funcional baseada na natureza de cada um. Mas, e isso é importante, o mito também permite mobilidade social. Se um filho de artesão nascer com ouro na alma, ele deve ser promovido à classe dos governantes. E o contrário também. Se um filho de governante nascer com bronze, deve ir para a classe dos produtores. A natureza, não o nascimento, é que define o lugar. Entendi a função do mito. E ele também estabelece regras bem rígidas para a vida dos guardiões, né? Os de ouro e prata. Muito rígidas. Eles viveriam em comunidade total, sem propriedade privada de casas, terras ou quase nada. Refeições em comum, moradias abertas a todos. E, crucialmente, seriam proibidos de tocar ou possuir ouro e prata de verdade, Por que essa proibição do ouro e prata? para evitar a corrupção. A ideia é que, tendo já o ouro divino na alma, eles não precisam do ouro material, que só traria discórdia e os desviaria do foco principal: cuidar do bem-estar da cidade inteira. O sustento deles viria dos impostos pagos pela classe produtora. Mas viver assim, sem propriedade, sem dinheiro, sem vida familiar privada, não tornaria esses guardiões infelizes? Essa é exatamente a pergunta que Adimanto faz no início do livro 4. Ele diz: Sócrates, você não está fazendo esses homens muito infelizes? E qual a resposta? A resposta de Sócrates é um ponto-chave. O objetivo ao fundar a cidade não é fazer uma classe específica ser super feliz, mas sim fazer a cidade inteira ser o mais feliz possível. A felicidade do todo, não das partes isoladas. Exatamente. Ele usa a comparação com pintar uma estátua. Você não vai pintar os olhos, que são a parte mais bonita, com a cor mais bonita que existe, púrpura na época, se essa cor não for a apropriada para olhos. Cada parte tem que receber o que lhe convém para que o conjunto fique harmonioso e belo. Entendi. E ele também argumenta que extremos de riqueza e pobreza são ruins para toda a cidade. Corrompem os artesãos, um fica preguiçoso, o outro não tem ferramentas, e geram divisão e conflito na cidade. Os guardiões sem riqueza pessoal estariam livres dessas corrupções. Ok, então a cidade está montada com suas classes, educação, regras. Como Platão finalmente identifica a justiça dentro dessa estrutura toda? Ele decide procurar as 4 virtudes cardeais que, segundo ele, deveriam existir numa cidade perfeita: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Se encontrar 3, a que sobrar será a justiça. Uma busca por eliminação, então. Isso. Primeiro, a sabedoria, Sofia. Onde ela está na cidade? Não está na habilidade dos carpinteiros ou dos ferreiros. Está no conhecimento daqueles que governam, a menor classe, os guardiões perfeitos, filósofos. É o conhecimento sobre como a cidade inteira pode se relacionar bem consigo mesma e com outras cidades. Certo. E a coragem, Andreia? A coragem reside principalmente na classe dos guerreiros, os auxiliares. Não é qualquer bravura, é a capacidade, formada e fixada pela educação, de preservar a opinião correta sobre o que se deve e o que não se deve temer. É uma coragem cívica, baseada nos princípios ensinados. E a temperança, Sofrosine? Essa é um pouco diferente, né? Sim, a temperança, ou moderação, é mais interessante. Não está localizado numa única classe como a sabedoria ou a coragem. Ela é uma espécie de harmonia, um acordo que se espalha por toda a cidade. É o consenso entre governantes e governados sobre quem deve mandar e quem deve obedecer. É um autocontrole compartilhado, onde a parte melhor, racional, governa a pior, apetitiva, tanto na cidade quanto no indivíduo. Ok. Encontraram sabedoria, coragem e temperança. O que sobrou? O que sobrou, o princípio que permitiu que tudo isso se encaixasse desde o começo, é a justiça, dikaiosne. E o que é ela, então? É cada um fazer o seu. Cada classe, governantes, guerreiros, produtores, cuidar da sua própria tarefa, aquela para a qual a sua natureza é mais apta, sem tentar fazer o trabalho das outras ou interferir nelas. É o princípio da especialização funcional, que garante que cada parte contribua para o bem do todo, mantendo a unidade e a eficiência da cidade. A injustiça seria a troca de funções, a interferência indevida de uma classe na outra. Uma definição bem funcional, então. Justiça como cada um no seu quadrado, fazendo o que sabe fazer bem. Basicamente isso, mas com a ideia de que esse quadrado é definido pela natureza e pelo bem comum.
É o que mantém a cidade coesa e virtuosa. Muito interessante. E aí vem o grande passo. Como essa ideia de justiça na cidade se aplica ao indivíduo? Como funciona a justiça dentro da alma de uma pessoa? A estratégia é usar a mesma estrutura que encontraram na cidade. Se a cidade justa tem 3 classes com funções diferentes, talvez a alma humana também tenha 3 partes correspondentes. A famosa alma tripartida. Exatamente. Platão argumenta que podemos observar 3 princípios ou impulsos diferentes agindo dentro de nós. Primeiro, a parte racional, logistikon, que é a capacidade de pensar, calcular, aprender, amar a verdade. Essa parte deve governar a alma, assim como os filósofos governam a cidade. Ok, a razão. Qual a segunda? A parte irascível, ou impetuosa, timoides. É ligada à emoção, à cólera, à indignação, ao senso de honra, à agressividade, à coragem. Essa parte é vista como uma aliada natural da razão, ajudando a controlar os desejos. Corresponde aos guerreiros na cidade. Ele dá algum exemplo para essa parte irascível? Sim, ele conta a história de Leôncio, um homem que estava passando por um local onde havia cadáveres de executados. Ele sentiu um desejo mórbido de olhar, mas, ao mesmo tempo, sentiu repulsa e vergonha desse desejo. Ele lutou consigo mesmo, mas acabou cedendo. Depois ficou furioso consigo mesmo, dizendo aos seus olhos: "Olhem, desgraçados, encham-se dessa bela visão." Essa fúria contra o próprio desejo seria uma manifestação do timos. Entendi. E a terceira parte? A parte apetitiva ou concupiscente epitimetikon é a maior parte da alma, assim como a classe produtora é a maior na cidade. É a sede de todos os desejos e apetites básicos. Fome, sede, desejo sexual, amor ao dinheiro, porque o dinheiro satisfaz esses desejos. É irracional e busca a satisfação imediata. Então, temos razão, ímpeto, honra e apetites. Como a justiça se encaixa nisso? Da mesma forma que na cidade. O indivíduo é justo quando existe uma harmonia interna, quando cada parte da alma cumpre a sua função própria sob o comando da parte racional. A razão governa. A razão governa, com sabedoria. A parte irascível atua como sua aliada, com coragem, ajudando a manter os apetites sob controle. E a parte apetitiva obedece, praticando a temperança. A justiça, então, é essa ordem, essa saúde da alma. E a injustiça? A injustiça é a desordem, a rebelião interna. É quando as partes inferiores, apetitiva ou irascível, tentam usurpar o comando da razão, ou quando as partes entram em conflito umas com as outras. É uma espécie de guerra civil dentro da alma, uma doença. Então, ser justo é literalmente ter saúde na alma. E ser injusto é estar psicologicamente doente. Essa é a conclusão poderosa a que Sócrates chega. A virtude individual e a virtude cívica têm a mesma estrutura fundamental, harmonia e ordem funcional sob o governo da razão. Uau! Tendo definido a justiça como essa ordem interna, tanto na cidade quanto na alma, Platão, ou melhor, Sócrates no diálogo, não para por aí. Ele apresenta propostas ainda mais, digamos, chocantes, especialmente sobre a vida dos guardiões, né? Sim, o livro V entra com tudo nisso, com as chamadas 3 ondas de paradoxo. São ideias que ele sabia que seriam recebidas com muita resistência, como ondas que ameaçam afogar o argumento. Qual é a primeira onda? A igualdade de funções para homens e mulheres na classe dos guardiões. Ele argumenta que, embora existam diferenças de força física em média, as aptidões naturais para as diversas funções, incluindo governar e guerrear, estão distribuídas em ambos os sexos. Se uma mulher tem a natureza apta para ser guardiã, ela deve receber a mesma educação e exercer as mesmas funções que um homem guardião, inclusive ir para a guerra. Isso devia ser extremamente radical para a época. Totalmente. A ideia de mulheres treinando nuas no ginásio com os homens, como ele propõe, era um escândalo. Mas o argumento dele é baseado na natureza da função, não no sexo biológico como determinante absoluto de todas as capacidades. Ok, essa é a primeira onda. E a segunda? A segunda é ainda mais estranha para nós. A comunidade de mulheres e filhos para a classe dos guardiões. Como assim comunidade? A ideia é abolir a família privada tradicional para essa classe.
Os casamentos seriam temporários, arranjados secretamente pelos governantes através de um sistema de sorteio manipulado. O objetivo? Eugênico. Fazer com que os melhores, mais aptos, procriassem mais entre si para gerar os melhores descendentes possíveis para a cidade. Nossa! E as crianças? As crianças seriam imediatamente separadas dos pais ao nascer e levadas para creches coletivas. Nenhuma criança saberia quem são seus pais biológicos e nenhum pai ou mãe saberia quem são seus filhos específicos. Mas por que tudo isso? O objetivo é maximizar a unidade e a coesão da classe governante. Se todos se consideram pais e mães de todas as crianças daquela geração e irmãos e irmãs uns dos outros, não haveria nepotismo nem brigas por herança ou propriedade familiar. A lealdade seria total à cidade e à classe como um todo. Eles funcionariam como uma única grande família. Uma proposta radical para eliminar o privado em nome do público, pelo menos para os guardiões. E a terceira onda? Diz que era maior. A terceira onda é considerada por Sócrates a maior e mais difícil de aceitar. A ideia de que as cidades só vão se livrar dos seus males se os filósofos se tornarem reis ou se os atuais reis e governantes se dedicarem genuinamente à filosofia. O famoso rei filósofo. Exatamente. Poder político e sabedoria filosófica precisam estar unidos na mesma pessoa ou grupo de pessoas. Sem isso, a cidade ideal, a Calípolis, seria apenas uma utopia irrealizável. Mas quem é exatamente esse verdadeiro filósofo para Platão? Não basta ser alguém que gosta de ler e pensar. De forma alguma. Isso seria um filódoxo, um amante da opinião. O verdadeiro filósofo, filósofos, é o amante da sabedoria total. É aquele que não se contenta com as aparências, com as coisas belas ou justas que a gente vê no mundo sensível. Ele busca algo mais. Ele busca conhecer a essência permanente e imutável por trás dessas aparências, as formas ou ideias, o belo em si, o justo em si, o bem em si. Essas formas são a verdadeira realidade, eterna e perfeita, que só pode ser apreendida pela inteligência, não pelos sentidos. É aqui que ele faz aquela distinção crucial entre conhecimento e opinião. Exatamente. O conhecimento, episteme, é o que temos sobre o ser, sobre as formas inteligíveis e imutáveis. A opinião, doxa, é o que temos sobre o devir, sobre o mundo sensível, que é uma mistura de ser e não ser, sempre mudando, imperfeito. O filósofo é aquele que busca sair do mundo da opinião e alcançar o mundo do conhecimento. Certo. E quais seriam as qualidades necessárias para alguém ser esse filósofo? E por que, na prática, como ele mesmo admite, os filósofos não eram muito populares na Atenas da época? O filósofo genuíno precisaria ter um conjunto de qualidades raras. Amor apaixonado pela verdade, facilidade para aprender, excelente memória, coragem intelectual e moral, temperança, generosidade de alma, sinceridade, aversão à falsidade. Uma natureza privilegiada. Mas então por que eram mal vistos? Platão dá algumas razões. Primeiro, as melhores naturezas filosóficas são justamente as mais vulneráveis à corrupção. Uma educação ruim, as pressões da sociedade, bajulação, busca por poder, riqueza fácil, podem desviar essas almas talentosas do caminho da filosofia. Entendi. Segundo, muitas pessoas medíocres e indignas acabam se dizendo filósofas apenas pela reputação e acabam manchando o nome da filosofia com seu comportamento ou ideias rasas. Faz sentido. E terceiro, a própria sociedade muitas vezes não entende o valor do verdadeiro filósofo. É aqui que ele usa a poderosa analogia do navio. Como é essa analogia? Imagine um navio onde o capitão é forte, mas meio surdo, com a vista curta e pouco conhecimento de navegação. A tripulação está toda brigando entre si sobre quem deve assumir o leme, embora nenhum deles entenda de verdade a arte de navegar. Certo. Eles passam o tempo bajulando ou forçando o capitão a lhes dar o comando. Quem consegue, eles chamam de piloto, mestre, mas na verdade não sabe nada. Enquanto isso, o verdadeiro piloto, aquele que estuda os ventos, as estrelas, as estações, ou seja, a verdade necessária para navegar, é considerado pela tripulação um inútil, um mero contemplador de estrelas, alguém que não serve para nada prático. Uma metáfora forte para a situação do filósofo na política? Exatamente. O filósofo que busca a verdade é visto como inútil pelos políticos e pela multidão,
que só se preocupam com a luta pelo poder e com as opiniões do momento. A ideia do bem. Sim, no final do livro 6, Sócrates diz que, mesmo a justiça e as outras virtudes, só se tornam úteis e valiosas por causa de algo ainda mais elevado. A ideia do bem. Eto agatoideia. E o que é essa ideia do bem? É apresentada como o conhecimento supremo, o objetivo final de toda a educação e de toda a realidade. Ela é a fonte não só de toda a verdade e conhecimento, inteligibilidade, mas também da própria existência e essência das outras formas. Mais importante que a própria justiça. Sim, é o bem que dá valor e propósito a tudo mais. Sócrates admite que é difícil falar diretamente sobre o bem, então ele usa analogias. A mais famosa é a analogia do Sol. Como funciona? Assim como no mundo visível, o Sol não é a visão nem os objetos visíveis, mas é a causa que permite que os objetos sejam vistos, iluminando-os, e que o olho veja, dando-lhe a capacidade, além de ser a fonte da vida e do crescimento desses objetos. Assim, no mundo inteligível, a ideia do bem não é a inteligência nem as formas inteligíveis, mas é a causa que permite que as formas sejam conhecidas, iluminando-as com a verdade, e que a alma conheça, dando-lhe a capacidade de inteligência. E mais, o bem é a fonte da própria existência e essência das formas. Perfeitamente colocado. O bem está além da essência, transcendendo-a em dignidade e poder. É o princípio último de toda a realidade e de todo o conhecimento. Uau! E ele usa outras imagens para tentar explicar esses níveis de realidade e conhecimento, certo? Sim, logo em seguida vem a analogia da linha dividida. Ele pede para imaginar uma linha cortada em duas partes desiguais, representando o mundo visível e o mundo inteligível. E depois, cada uma dessas partes é cortada novamente na mesma proporção. Gerando 4 segmentos. Exato. Cada segmento representa um grau crescente de clareza e realidade. O mais baixo no mundo visível são as sombras e imagens, icasia, imaginação. Acima, os próprios objetos sensíveis que causam essas sombras, pistes, crença. E no mundo inteligível? No segmento inferior do inteligível estão as entidades matemáticas e os raciocínios hipotéticos dos matemáticos, dianoia, pensamento discursivo. Eles usam figuras visíveis como ajuda, mas pensam sobre o quadrado em si, a diagonal em si. E no segmento mais alto está a apreensão direta das formas puras, culminando na ideia do bem, alcançada através da dialética, noesis ou episteme no sentido estrito, inteligência ou entendimento. Uma escada do conhecimento, basicamente. Uma escada que leva da mais obscura ilusão até a mais clara verdade. E essa jornada é o tema da alegoria mais famosa de Platão, apresentada no início do livro 7. A alegoria da caverna. Exatamente. Ele nos pede para imaginar prisioneiros acorrentados desde a infância no fundo de uma caverna escura. Eles só conseguem olhar para frente, para uma parede, onde são projetadas sombras de objetos que passam atrás deles, em frente a uma fogueira. E eles acham que as sombras são a única realidade. Sim, porque nunca viram outra coisa. Os sons que ouvem, eles atribuem às sombras. Esse é o estado da maioria das pessoas, presas ao mundo das aparências sensíveis, da opinião. E o que acontece se um prisioneiro for libertado? A libertação é dolorosa. Primeiro, ele é forçado a se virar e olhar para a fogueira e os objetos reais dentro da caverna, isso já ofusca a vista. Depois, ele é arrastado para fora da caverna, subindo um caminho íngreme. A subida para a luz. A subida para a luz do sol. Lá fora, a luz é tão intensa que ele primeiro só consegue olhar para as sombras dos objetos reais. Depois, para os reflexos na água, depois para os próprios objetos e, finalmente, talvez consiga olhar diretamente para o sol. O sol representando a ideia do bem. Exatamente. Essa jornada representa a educação filosófica, a difícil ascensão da alma do mundo sensível, opinião, para o mundo inteligível, conhecimento das formas, culminando na visão do bem. E depois de alcançar essa visão, o que o filósofo faz? Ele fica lá fora, no mundo das ideias? Platão argumenta que não. O filósofo que se libertou tem o dever moral de voltar para a caverna. Voltar para a escuridão. Por quê? Para tentar libertar os outros prisioneiros. Para compartilhar o conhecimento que adquiriu e tentar guiá-los para fora. Mesmo sabendo que, ao voltar, seus olhos vão demorar a se acostumar com a escuridão de novo,
que ele vai parecer desajeitado ao falar sobre as sombras, que os outros prisioneiros vão rir dele, não vão acreditar nele. E se ele tentar libertá-los à força, talvez até o matem. Uma referência clara ao destino de Sócrates. Muito provavelmente. A alegoria mostra o papel social e político do filósofo, mas também os perigos que ele corre. E reforça a ideia de que a educação filosófica não é colocar conhecimento em quem não tem, como por visão em olhos cegos, mas sim virar a alma toda da direção errada, escuridão, ignorância, para a direção certa, luz, verdade, o bem. Faz todo sentido. E como Platão imagina na prática a formação desses filósofos reis que precisam fazer essa jornada completa? E detalha um currículo educacional longo e rigoroso no restante do livro 7. Começa não com filosofia diretamente, mas com as ciências que preparam a alma para o pensamento abstrato, para se afastar do sensível. Quais ciências? Primeiro, aritmética, o estudo dos números. Depois, geometria plana. Em seguida, geometria sólida, estereometria. Depois, astronomia, vista como o estudo dos movimentos ordenados dos corpos celestes, não só observação. E, por fim, harmonia, o estudo das relações matemáticas nos sons. Todas elas focando no inteligível por trás do sensível. Exato. Elas treinam a alma a pensar sobre o e o múltiplo, sobre relações, proporções, ordem, harmonia, coisas que apontam para além do mundo visível. Elas são o prelúdio para o estudo supremo. A dialética. Dialética, a arte da discussão filosófica rigorosa, do diálogo que questiona hipóteses, busca definições essenciais e tenta ascender, sem depender de imagens sensíveis, até as próprias formas, e, finalmente, a apreensão do bem. É o cume da jornada intelectual. E quem passaria por tudo isso? E por quanto tempo? Seria um processo muito seletivo e longo. Começaria na juventude com esses estudos matemáticos. Depois, viriam anos de treinamento físico e militar, provas de caráter, de resistência à dor e aos prazeres. Depois, um período de serviço militar e administrativo, para ganhar experiência prática. Só então, por volta dos 30 anos, os mais aptos começariam o estudo intensivo da dialética por uns 5 anos. E depois? Mais 15 anos em cargos de comando militar e administrativo, aplicando o conhecimento e sendo testados na prática. Finalmente, aos 50 anos, aqueles que tivessem se mostrado excelentes em tudo em ação e em pensamento, estariam prontos para revezar no governo supremo da cidade, dedicando a maior parte do tempo restante à filosofia, mas assumindo o comando quando fosse a sua vez, por dever. Um sistema de formação de elites intelectuais e morais extremamente exigente. Sem dúvida. A ideia é garantir que o poder esteja nas mãos daqueles que não o desejam por si mesmo, mas que são os mais sábios, os mais virtuosos e os mais capazes de governar, visando o bem da cidade inteira. Impressionante. Mas Platão era realista, né? Ele sabia que essa cidade ideal talvez nunca existisse perfeitamente ou que pudesse se corromper. Ele fala sobre isso. Sim, ele dedica os livros 8 e 9 a descrever justamente a decadência dos regimes políticos e dos tipos de alma correspondentes. É uma análise fascinante da psicologia política. Como começa essa decadência? Começa a partir da própria aristocracia, o governo dos melhores, dos filósofos reis, que é a forma ideal. A primeira falha acontece na educação, especificamente no controle eugênico dos nascimentos. Se os governantes errarem os cálculos do número nupcial e unirem casais fora do tempo certo, podem nascer filhos menos aptos. E aí? Esses filhos, ao chegarem ao poder, podem começar a negligenciar a educação musical e filosófica, dando mais valor à ginástica e à guerra. A mistura dos metais, ouro, prata, bronze, vai acontecer de forma inadequada. A discórdia surge entre aqueles que valorizam a virtude e a razão, ouro, e aqueles que começam a valorizar mais a honra militar e a riqueza, prata e bronze. E isso leva ao próximo regime. A timocracia, o governo baseado na honra, time, é dominado pela classe militar, prata. O homem timocrático é ambicioso, busca glória, é corajoso, mas já tem uma certa dureza e um desprezo secreto pela filosofia, além de um desejo crescente por riquezas. E depois da timocracia? O desejo por riquezas que era secreto na timocracia se torna aberto. O filho do timocrata vê o pai perder honra e bens e decide que o dinheiro é mais importante.
Surge a oligarquia, o governo de poucos baseado na riqueza. O censo determina quem governa. A cidade se divide claramente entre ricos e pobres. E o homem oligárquico? É avarento, trabalhador, mas só acumula dinheiro. Reprime os desejos não necessários, mas por medo de gastar, não por princípio moral. Vive de forma mesquinha. E a tensão entre ricos e pobres na oligarquia leva ao quê? Leva à democracia. Os pobres, que são a maioria, percebem sua força, se revoltam e tomam o poder. A democracia platônica é caracterizada pela liberdade extrema e pela igualdade. Cada um faz o que quer, vive como quer, todos os cargos são sorteados, não há hierarquia de valores, é um regime diverso, colorido, mas, para Platão, anárquico. E o homem democrático? É o reflexo dessa liberdade total. Ele não distingue entre desejos necessários e não necessários. Busca satisfazer todos eles, um a cada dia. Hoje filosofa, amanhã bebe vinho, depois faz dieta, depois se exercita, depois entra na política. Vive ao sabor do momento, sem ordem ou princípio na alma. E essa liberdade excessiva da democracia abre caminho para o pior regime? Para a tirania, o excesso de liberdade leva à desordem total. A sociedade se divide em três: os líderes populistas, zangões com ferrão, os ricos explorados, zangões sem ferrão, e a massa do povo. O povo, buscando um protetor contra os ricos e a anarquia, acaba elegendo um líder demagogo. O futuro tirano. Exato. Esse líder, para se manter no poder, começa a criar guerras, a eliminar opositores, os melhores cidadãos, a se cercar de mercenários e escravos libertos. Ele se torna um déspota absoluto, que governa pelo medo e para satisfazer seus próprios desejos mais baixos e ilícitos. E como é a alma desse tirano? Ele é feliz, como Trasímaco sugeria? De jeito nenhum. No livro 9, Sócrates pinta um quadro terrível do homem tirânico. Ele é completamente escravizado pelos seus piores desejos, que Platão personifica como um eros tirano, dentro da alma. Ele vive cercado de medo, medo de ser morto, medo de seus próprios guardas, isolado, sem amigos verdadeiros, cheio de remorso e insatisfação constante. É a alma mais doente e infeliz de todas. Então a injustiça levada ao extremo gera maior infelicidade. É o oposto do que o Trasímaco dizia. Exatamente. E Sócrates oferece mais argumentos para provar que a vida do justo, o filósofo, é a mais feliz. Um deles é sobre os prazeres. Quais prazeres? Ele diz que cada parte da alma tem seu prazer correspondente. O prazer do aprendizado, razão, o prazer da honra, ímpeto, e os prazeres dos apetites, ganho, comida, sexo, etc. Quem é o melhor juiz para comparar esses prazeres? O filósofo, imagino, porque ele experimentou os três. Exato. O ambicioso e o avarento só conhecem bem os seus próprios prazeres. O filósofo conhece os prazeres intelectuais, mas também experimentou os outros desde a infância. Portanto, ele é o único que pode julgar qual é o melhor. E ele afirma que o prazer do conhecimento é o mais verdadeiro e satisfatório, porque está ligado ao ser, à realidade permanente, enquanto os outros estão ligados a satisfações passageiras e muitas vezes ilusórias. E tem aquele cálculo famoso também, né? Sim, o cálculo meio lúdico, mas sério na intenção. Ele calcula a distância entre o prazer do rei filósofo, o mais justo, e o do tirano, o mais injusto. Passando pelo oligarca e pelo democrata, ele chega à conclusão de que o rei é 729 vezes mais feliz que o tirano. 729 é 9 ao cubo, e há 9 tipos de caráter na hierarquia dele. Um jeito matemático de dizer que a diferença é gigantesca. É um jeito de enfatizar a imensa superioridade da felicidade do justo sobre a miséria do injusto. E ele reforça mais uma vez a ideia da justiça como ordem interna. Sim, no final do livro 9, com outra imagem muito forte. Pede para imaginar a alma como um ser composto. Por dentro, uma besta de muitas cabeças, os apetites. Um leão, o ímpeto, a cólera, e um homem, a razão. Por fora, tudo isso tem a aparência de um homem. Certo. O que acontece quando alguém age injustamente, buscando lucro ou poder desmedido? Ele está, na verdade, alimentando a besta policéfala e o leão, tornando-os fortes e selvagens, e, ao mesmo tempo, enfraquecendo e escravizando o homem interior. E a justiça? A justiça é o contrário. É quando o homem interior, a razão, tem controle total.
cuida da besta como um lavrador cuida das plantas, cultivando as mansas e impedindo as selvagens de crescer, e faz do leão seu aliado. Ele governa o composto inteiro em harmonia. Então, a injustiça é literalmente fortalecer o monstro dentro de nós. Essa é a ideia. E ele conclui que é sempre melhor para todos ser governado pelo elemento divino e racional, seja ele interno, na alma do homem justo e filósofo, ou externo, pelas leis da cidade ideal, para aqueles cuja razão interna não é forte o suficiente. Isso fecha bem o argumento sobre a felicidade, a vantagem da justiça. Mas o diálogo ainda tem o livro X. Ele volta a falar de poesia. Por quê? Sim, ele retorna à crítica da poesia imitativa, mimesis, talvez para reforçar a importância do controle racional sobre as emoções, agora que a superioridade da vida racional foi estabelecida. E qual o argumento principal dessa vez? Ele usa o exemplo de uma cama. Existe a forma ideal da cama, criada por Deus, ou a natureza da cama. Existe a cama particular feita pelo marceneiro, uma cópia da forma. E existe a pintura de uma cama feita pelo artista. A pintura está a quantos graus da verdade? 3 graus. A forma é a verdade. O objeto físico é uma imitação da forma. A pintura é uma imitação da imitação. O poeta imitativo, da mesma forma, cria imagens de virtudes ou vícios que estão longe da realidade essencial. E o problema disso, além da distância da verdade, É que essa poesia, especialmente a tragédia e a comédia, apela à parte inferior e irracional da alma. Ela nos faz sentir pena de heróis se lamentando ou rir de coisas tolas, emoções que a nossa parte racional tentaria controlar na vida real. Ao exercitar essas emoções na arte, nós acabamos fortalecendo essa parte inferior e enfraquecendo o controle da razão. entendi a crítica. E o livro termina falando sobre o que mais? O destino final da alma. Exatamente. Depois de criticar a poesia, Platão se volta para a imortalidade da alma e suas recompensas finais. Ele tenta provar a imortalidade? Ele oferece um argumento. Diz que cada coisa tem um mal que lhe é próprio e que a destrói, ferrugem no ferro, doença no corpo. Qual seria o mal próprio da alma? A injustiça, a covardia, a intemperança, a ignorância? Certo. Mas será que esses vícios destroem a alma, no sentido de aniquilá-la? Ele argumenta que não. A injustiça torna a alma horrível, corrompida, mas não a dissolve, não a separa do corpo. Ao contrário, às vezes o injusto vive até mais. Se o mal próprio da alma não a destrói, então é razoável supor que ela seja imortal. Ele acrescenta que a verdadeira natureza da alma, sua beleza original, só poderia ser vista se a pudéssemos contemplar em seu estado puro, livre das incrustações da vida corporal. Interessantes. E com a imortalidade estabelecida, ele finalmente fala das recompensas da justiça. Aquilo que Glauco e Edimentos pediam para ele deixar de lado no início. Sim, agora ele pode falar. Diz que, mesmo nesta vida, embora não fosse o foco principal, o justo geralmente acaba sendo reconhecido e recompensado, pelo menos a longo prazo, pelos deuses e pelos homens. Mas as maiores recompensas vêm depois da morte. E aí que entra o famoso mito de Er. O grande finale. É a história de Er, um soldado da Panfilha que morreu em batalha, mas sua alma não deixou o corpo. Depois de 12 dias, quando iam queimar seu corpo na pira, ele ressuscitou e contou o que viu no além. O que ele viu? Ele descreveu a jornada das almas após a morte. Elas chegavam a um lugar onde havia juízes. As almas justas eram enviadas para cima, para o céu, para 1000 anos de recompensas. As injustas eram enviadas para baixo, para a terra, para 1000 anos de punições, 10 vezes o mal que fizeram. E depois desses 1000 anos? As almas retornavam, as que vieram do céu e as que vieram da terra. Estas últimas, cheias de sujeira e sofrimento, se encontravam numa campina. Depois eram levadas a um lugar cósmico incrível, com o fuso da necessidade, controlado pelas Moiras, as deusas do destino, Láquesis, Cloto e Atropos. E lá aconteceu o quê? Acontecia um momento crucial, a escolha da próxima vida. Um aroto dizia sortes, números, para determinar a ordem de escolha, e depois apresentava às almas uma variedade enorme de modelos de vida. Vidas de tiranos, de cidadãos comuns, de atletas, de filósofos, de animais. Vidas de homens e mulheres, ricas e pobres, famosas e obscuras. E as almas escolhiam livremente? Sim, e aqui está o ponto central do mito. O Aruto dizia: a culpa não é de Deus,
A escolha é vossa. A alma que sorteava o primeiro lugar tinha a primeira escolha, mas mesmo a última tinha muitas opções. A responsabilidade pela vida que teriam era inteiramente delas. E como a filosofia entra nessa escolha? O mito mostra que fazer a escolha certa é vital e depende do conhecimento adquirido na vida anterior. Era em conta que muitas almas que vieram do céu, que tinham sido virtuosas apenas por hábito, sem filosofia, fizeram escolhas ruins por falta de discernimento. Por exemplo, escolher a vida de um grande tirano, sem ver as misérias que estavam incluídas nela. E as que vieram de baixo ou que filosofaram? As que sofreram na punição eram geralmente mais cautelosas. Mas, principalmente, Sócrates enfatiza que aquele que cultivou a filosofia na vida anterior, que aprendeu a distinguir o bem do mal para a alma, seria capaz de fazer a escolha mais sábia, escolhendo uma vida que, mesmo que parecesse modesta, levaria à justiça e à felicidade interior. Então, a filosofia é a chave para a salvação no sentido de escolher bem a próxima vida? É a chave para uma boa escolha que determinará o destino da alma. O mito termina com voltando à vida para entregar essa mensagem, a importância de buscar a justiça e a sabedoria em vida, pois disso dependem não só a felicidade aqui, mas também o destino eterno da alma. É um chamado final à prática da filosofia como o caminho para o bem viver e o bem morrer. Que jornada incrível fizemos por a República! É impressionante como Platão conecta tudo. A busca pela justiça, como essa harmonia interna, tanto na alma quanto na cidade, a construção detalhada da cidade ideal, governada pela razão, pelos filósofos orientados para o bem supremo, a análise profunda da alma humana, a visão da decadência política e psicológica, e, finalmente, essa perspectiva sobre o destino transcendente da alma e a importância crucial das nossas escolhas. A mensagem central parece clara. A vida justa, guiada pela filosofia, é a mais feliz, a mais livre e a mais recompensadora, aqui e no além. Exatamente, acho que você resumiu perfeitamente. Platão defende com uma paixão e uma lógica admiráveis que a justiça não é só uma regra social ou o interesse do mais forte, como dizia Trasímaco. É a própria saúde, a ordem, a condição natural de funcionamento correto da alma e, por extensão, da comunidade. E a educação filosófica é o instrumento para alcançar essa ordem e, com ela, a verdadeira felicidade e liberdade. O mito de vem coroar tudo isso, reforçando a ideia de responsabilidade individual radical pelas nossas escolhas morais e mostrando as consequências profundas, talvez eternas, dessas escolhas. É um lembrete poderoso da importância vital da filosofia para viver uma vida que vale a pena. E pensando em tudo isso, fica aquela pergunta, né? No nosso mundo de hoje, tão diferente, com desafios tão complexos, desde questões sociais e políticas, até dilemas éticos trazidos pela tecnologia, até que ponto essa visão platônica de uma alma e de uma sociedade ordenada pela razão, pela busca de um bem maior, ainda conversa conosco? Ainda tem algo a nos dizer? Que tipo de bem a gente poderia ou deveria buscar para guiar as nossas próprias vidas e a forma como organizamos nossas sociedades hoje? É uma pergunta fundamental, sem resposta fácil. Fica a reflexão, então. Muito obrigada pela sua companhia e pela clareza nessa exploração tão rica do pensamento platônico. Foi ótimo conversar. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer discutir essas ideias. E obrigada a quem nos ouviu. Até a próxima.